Oi gente, se você clicou nesse vídeo, ou você comprou, ou você está querendo comprar um apartamento ou uma casa em alvenaria estrutural. Fica nesse vídeo que eu vou te ajudar. A primeira coisa que você precisa saber é que você não vai poder fazer integração entre os espaços, ou seja, não vai poder remover uma parede entre a cozinha e a sala para integrar esses espaços. Por quê? As paredes são estruturais, ou seja, a parede é parte da estrutura do prédio ou da casa, então você não pode quebrar, não pode fazer novas tomadas, enfim. É diferente de você comprar uma casa em concreto armado, já que essas casas elas têm apenas os pilares e as vigas de elementos estruturais. As paredes são de vedação, então você pode remover essas paredes em concreto armado. Casas em alvenaria estrutural não pode remover as paredes, então é muito importante que você saiba se seu apartamento ou sua casa vai ser construída nesse formato estrutural. Segunda coisa muito importante para vocês saberem, vocês não vão poder fazer tomadas novas, rasgando as paredes, embutindo o conduíte e as caixinhas dentro da parede. Você precisa de uma marcenaria para fazer isso, ou de um shaft, pode ser ele em drywall, que seria aquele gesso, ou você precisa fazer a marcenaria, então você não pode quebrar a parede para abrir novas tomadas. Lembrando que a maioria dos apartamentos e casas novas são entregues com o mínimo de tomada possível, então você vai precisar de novas tomadas e elas vão precisar serem feitas de forma que não rasgue a parede. Lembrando que esconder esses conduítes é uma questão estética, então além de esconder com marcenaria, com shafts em drywall, a gente também pode esconder embaixo de alvenarias de base, que seriam as famosas sapatas, que ficam embaixo dos armários de cozinha. Então essas sapatas também podem esconder ponto de gás, se precisar ser locomovido, e ponto hidráulico. Então se você precisar mover algum ponto hidráulico, você pode utilizar essas sapatas para te auxiliar nesse momento. Terceira coisa importante, as bancadas de pedra que são instaladas nos banheiros ou nas cozinhas, elas não podem ser engastadas na parede, ou seja, não pode existir um corte para embutir elas têm que ser instaladas com mão francesa. Quarta coisa importante, se você precisa de tomada na sua parede da cozinha por questões de eletrodoméstico ou porque não foi entregue nenhuma, você não pode abrir novas tomadas. Você vai ter que fazer essas tomadas utilizando torre de tomadas, é uma boa opção, já que você utiliza ali um ponto que tem embaixo e amplia esse ponto com outros pontos, já que a torre vem com 3, 4, 5 pontos de tomada. Quinta coisa muito importante que a maioria dos clientes desejam muito: nicho nos banheiros. O nicho no banheiro em alvenaria estrutural não é permitido fazer, só se a construtora já entregar com. Então é importante que, se tiver essa opção de personalização, já faz a personalização ali no momento da compra para não ter dor de cabeça lá na frente. Caso você queira muito e não possa fazer, existem algumas opções no mercado. Tem como fazer uma nova parede em alvenaria, uma parede baixa, onde a gente consegue apoiar os shampoos. Também tem como fazer um bolsão em granito, tem como fazer um nicho de sobrepor, que fica sobreposto ali na parede, ele é parafusado, enfim, existem vários meios de fazer isso. Então você precisa optar por um desses meios, e também existem algumas construtoras, eles permitem que você abra o shaft do banheiro para colocar dentro. Isso precisa ser visto se na sua construtora, no seu apartamento, enfim, é permitido isso. Se for permitido, é uma das opções. Sexta coisa muito importante, não pode abrir buraco em nenhum sentido, nem no vertical, nem no horizontal, enfim, não pode abrir buraco. Por quê? Você não sabe o que o vizinho de cima está fazendo, o que o vizinho de baixo está fazendo se for um prédio. Você tem uma carga estrutural de um prédio. Então a carga é muito pesada e com somatórias de buracos ali, pode sim vir a um problema estrutural no seu edifício. Sétima dica, crie paredes falsas para passar fiação, tubulação, enfim. Não se esqueça de aproveitar paredes que não são estruturais. As paredes não estruturais são facilmente identificadas por um arquiteto ou um profissional qualificado. Na planta da construtora, geralmente eles entregam as paredes que não são estruturais demarcadas, então essas paredes podem ser removidas e rasgadas, enfim. Oitava dica, eletrofita funciona sim, porém não é seguro, não é reconhecido pelo Inmetro e não tem nenhum tipo de segurança e proteção, então não é recomendado utilizar. Só em casos muito específicos que puxe muito pouca carga e que tem que ser, mesmo assim, tem que ser analisada por um profissional qualificado, um eletricista, e tem que ser muito bem pensado antes de ser utilizado. Se você gostou desse vídeo, ele te ajudou, tirou suas dúvidas, não esqueça de comentar aqui, curtir, compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo.